Seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Conforme você observa no nosso quadro, nós estamos na aula 2, segunda etapa, módulo 1, unidade 2, segunda semana. Na aula anterior, já demos introdução às placas tectônicas e aos fenômenos naturais. Lembrando a vocês que quando elas se aproximam, elas fazem um fenômeno chamado de convergência. Enquanto elas se distanciam, elas realizam um fenômeno chamado de divergência. Essas placas tectônicas formadas aí ao longo de milhões de anos e que dividem, inclusive, aí que a gente viu também, elas em partes no nosso mapa mundi. Veja, os principais registros, conforme nós afirmamos na aula anterior, nós temos os vulcões, os terremotos e os maremotos, bem como as tsunamis. Elas são muito comuns nas áreas onde a placa tectônica se encosta uma na outra. Informação pertinente e importante para vocês. No caso aqui, nós temos como exemplo uma região que acontecem muito isto. E esse exemplo é chamado de Círculo de Fogo. Não falamos ainda do Círculo de Fogo do Pacífico. Ele é uma área que se estende ao longo do oeste da América do Sul, nos Andes, por conta dessas falhas que acontecem lá. E ao oeste da Ásia e em algumas partes da Oceania. Este é chamado Círculo de Fogo, conforme você consegue observar nessa imagem. A área em rosa aqui é a área do Círculo de Fogo. Vou colocar aqui com marca-texto da cor preta para reforçar aqui para vocês qual que seria a área do Círculo de Fogo. Passa inclusive ali próximo ali à Austrália, Oceania, sobe ali para a América do Norte, desce aqui na Cordilheira dos Andes, ali no Chile, passando e volta a circundar toda essa área aqui que eu estou desenhando para vocês. É nessa área do Círculo de Fogo do Pacífico que eu tenho uma maior incidência desses fenômenos que a gente acabou de falar para vocês. Pois bem, nós temos aí a imagem extraída dessa revista digital do Círculo de Fogo, os vulcões da natureza. Esse aí que alimenta muitos sonhos das pessoas ou também pesadelos, né? De acordo com o que a gente viu na aula passada, que causam várias catástrofes naturais, impactando sobre várias regiões, sobre vários países ao longo de todo o planeta. Existem placas tectônicas e as principais delas são, você vai anotar aí junto comigo, a placa do Pacífico, novamente, a placa do Pacífico, a placa norte-americana, de novo, a placa norte-americana, a placa de Nazca, muito famosa, né? A placa de Nazca, a placa do Caribe, estão anotando e acompanhando junto comigo, a placa de Cocos, a placa sul-americana, essa aqui, inclusive que o Brasil está localizada no centro dela, e a placa africana. Também temos a placa da Antártida, mais ao sul, a placa euroasiática e a placa arábica. Para ficar melhor a sua visualização, eu trouxe aqui para vocês uma imagem do encontro de duas placas tectônicas que estão se aproximando. Então, estão realizando um fenômeno aí de convergência. E nessas placas eu tenho uma falha. O Brasil não se localiza no meio dessas falhas. Ele fica ao centro ali de duas placas, como vocês vão perceber. Em decorrência disso, eu tenho uma menor incidência, né, e quase zero terremotos no Brasil. Então, quando a gente for observar aqui no nosso texto, nós vamos ter que ele pede para a gente observar um mapa. Que mapa que seria esse, professor? Justamente também o mapa que a gente viu na aula anterior, só que agora maior devido às suas proporções. Observem que o Brasil
está no meio, localizado no meio ali da placa sul-americana. Então, eu tenho aqui o que eu estou desenhando para vocês, para reforçar aí na sua imagem, a placa sul-americana. E no caso, principalmente de você no estado de Goiás, você está mais ou menos nessa região aqui em azul, ou seja, no centro da placa. Então, para que você sinta os abalos sísmicos, você deveria estar mais próximo às falhas. Não é o caso aqui da nossa região, principalmente do centro-oeste do Brasil. Em decorrência disso, não sentimos tanto os abalos sísmicos, por mais que eles ocorram ali nas nossas placas, como, por exemplo, o choque da placa americana com a placa africana, da placa sul-americana com a placa africana. Né? Por mais que ela ocorra, a gente não consegue sentir. Então, voltando no texto, nós temos que ele pede para você observar no mapa que a parte central das placas tectônicas tem uma certa estabilidade, conforme inclusive a gente pintou aqui para você em azul, que é o caso da região centro-oeste. Em relação à sua borda, principalmente uma certa estabilidade em relação a ela, principalmente as partes que estão mais próximas da zona de divergência. E como se pode ver no mapa, o Brasil se encontra no meio da placa tectônica sul-americana. Anotem aí para vocês não esquecerem. Em uma região considerada a região mais estável. Então a pergunta norteadora nossa da aula anterior era por que não teríamos tantos terremotos no Brasil? E aqui nessa aula de hoje você já tem a sua resposta. Alguns abalos já foram registrados sim no Brasil, mas mínimos em relação, por exemplo, aos abalos que aconteceram já no Chile e no Japão, causando grandes catástrofes. Na aula anterior, você também deve lembrar que nós mostramos que o maior terremoto aconteceu no Chile, causando um prejuízo aí de mais de 2,8 bilhões, mais de 2.000 mortes. Tá? Nós observamos, por exemplo, aqui na nossa placa euroasiática, que nós também temos algumas falhas, e essas falhas formam a placa tectônica, que são essas divisões que normalmente não correspondem lá à divisão exata do país, ok? Fique atento para isso. Nós também temos aqui no nosso desenho a placa australiana. Observem que ela também compreende ali os oceanos e ela não é somente nessa região aqui da Austrália. Nós temos também a placa do Pacífico, como mostra aqui também para nós nessa imagem a placa do Pacífico, tá? Tá aqui girando para vocês mostrarem e conseguirem perceber. Pois bem, de acordo com o movimento das placas tectônicas, de novo, palavra importante para você, os seus efeitos podem ser diferentes. Novamente, vamos afirmar e lembrar o que a gente viu na aula passada. Quando as placas se afastam uma da outra, é chamado de zona de divergência, o que pode gerar vulcões e o surgimento de ilhas quando ocorre no meio do oceano. E quando se aproximam, é chamada de zona de convergência, o que pode gerar falhas geográficas. E se a gente forma vulcões, eu posso ter erupções vulcânicas. Essas erupções vão causar grandes prejuízos. Lembrando a vocês também que um vulcão é considerado um fenômeno natural. Nosso texto que o pessoal produziu para vocês tem aqui extraído desse site os vulcões no Brasil. Já que a gente falou de terremoto e você já sabe a resposta, porque temos pouco terremotos ou quase zero no Brasil, vamos entrar agora os vulcões no Brasil. Vale ressaltar que a região de Caldas Novas e da Pousada do Rio Quente não tem água quente por conta dos vulcões. Fique atento para isso. Não são por conta dos vulcões que a água tem a temperatura quente. Então vamos ali para o texto. No Brasil não há vulcões ativos. De novo, no Brasil não há vulcões ativos, pois o relevo brasileiro formou em períodos geológicos antigos, há milhões de anos. Nós temos
vulcões, professor? Vamos descobrir aqui comigo. Dessa forma, os vulcões que aqui existiram, tornaram-se extintos, ou seja, não ativos. E hoje em dia não causam nenhum transtorno em outras áreas do mundo, onde as erupções vulcânicas geram vários prejuízos. Estamos aqui, ó. Os vulcões extintos do Brasil são hoje pontos turísticos marcados pela beleza. Uai, professor, não tem perigo? Não. Ocorrem no Brasil formações geológicas vulcânicas na era Mesozoica, localizadas onde hoje estão as regiões Sudeste e Sul, dando e reforçando aquela informação que eu acabei de passar para vocês. O derramamento vulcânico originou terras muito férteis, então tem um lado também positivo do vulcão. Ele gera terras férteis nesses estados, como é o caso da terra roxa, inclusive importantíssima na agricultura, de origem basáltica. Já na era cenozoica, no período terciário, as erupções vulcânicas originaram algumas ilhas, como, por exemplo, o litoral que forma Fernando de Noronha, Trindade, São Pedro e São Paulo. Também ocorrem na região amazônica derramamentos basálticos de origem vulcânica no passado geológico brasileiro. Ou seja, no Brasil não temos vulcões ativos, mas sim vulcões extintos, vulcões inativos. Ok? Perfeito? Vamos continuar no nosso texto? Bora lá! No território brasileiro e suas áreas circundantes encontram-se áreas estáveis. Marquem isso aqui para você não esquecer. No interior geográfico de uma placa tectônica é praticamente impossível haver outro fenômeno natural que é tsunami. Então, se você tem a pergunta, será que o Brasil pode ser atingido por uma tsunami? A resposta vai vir agora. Nossa, professor, estou com medo de acontecer uma tsunami, chegar aqui em Goiás, será que isso é possível? Então vem aqui comigo. Nós estamos no interior de uma placa, então é praticamente impossível haver um tsunami no Brasil. A única possibilidade de tsunami no Brasil, ainda que muito remota, é a suposta erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado no arquipélago das Ilhas Canárias. Nessa hipótese, tal erupção seria forte ao ponto de danificar gravemente e abruptamente a ilha em que se encontram e lançar mais de 500 toneladas de terra no Oceano Atlântico, provocando fortes ondas que, entre outros lugares, atingiriam o Brasil. Mas mesmo assim, na região central, seria quase impossível. Professor, você falou quase. Mas é totalmente 100%? Não, gente, 100% não pode afirmar que é 100% impossível. Aqui a gente mostrou na imagem anterior um exemplo de tsunami, mas essa região está localizada ali próxima à costa marítima, né? Nós temos ali as casas sendo atingidas por uma grande onda, essa grande onda é chamada de tsunami. Pois bem, nesse cenário, se atingir o Brasil, seria nas regiões ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que estão próximas ali à costa marítima. Mesmo assim, ainda nós temos afirmação de pesquisas, de estudos, aí de várias pessoas dentro da área de ciência, que é quase impossível, ok? Vamos para o nosso texto de novo? Se um tsunami atingisse o Brasil, caso atingisse, ele ocorreria na região norte e nordeste do país, principalmente nos estados do Amapá e do Pará. No entanto, seu impacto dependeria da força e da quantidade e da intensidade dos efeitos gerados pela erupção. Professor, essa erupção poderia acontecer no meio do mar? Sim, o que torna a hipótese ainda menos precisa. A possibilidade, embora exista, pequena, é praticamente nula e não deve ser motivo de preocupação para os estudantes e também para o nosso Brasil. Terremotos no Brasil, então, você já sabe afirmar junto comigo
que pelo fato dele estar situado no meio, no centro da placa sul-americana, atinge 200 quilômetros de espessura e os sísmicos ou abalos sísmicos nessa localidade raramente possuem magnitude intensa que você inclusive possa sentir. Ufa, professor, ainda bem, né? No entanto, galera, existem sim a ocorrência de terremotos no território brasileiro, causados por quê? Anotem, desgastes na placa tectônica, promovendo possíveis falhas geológicas. Ai, professor, mas aí vai ser grave? Não, vai ser muito pequeno. Essas falhas causadas por abalos sísmicos estão presentes em todo o território nacional, proporcionando terremotos de pequena magnitude. Alguns deles são considerados imperceptíveis na superfície terrestre. Por mais que eles possam ocorrer, você não vai conseguir sentir. Então, em decorrência disso, toda aí a produção, a edificação e construção de casas, de prédios, de shopping, não são ou não têm a preocupação com esses terremotos. Anotado? Vem comigo então, chegando então na reta final da nossa aula, nós temos uma informação importante do Instituto de Astronomia, que foram registrados, né, esse instituto registrados ali, mais de uma centena de terremotos, mas que atingiram 6,6 graus na escala Richter. Porém, a maior parte não ultrapassou 4 graus nessa escala. Em 1995, no Brasil, foi detectado 6,6 na escala Richter. Nesse mesmo ano, o Espírito Santo atingiu 6,3 e no Ceará 5,2 graus em 1980. O estado de Amazonas em 83, 5,5 graus. Entretanto, pelo fato desses terremotos terem atingido áreas com pouca concentração populacional, não houve danos materiais nem vítimas. Isso aqui mostrando um pouquinho da história dos terremotos no Brasil. Para fechar aí com chave de ouro, novamente a imagem aí das placas tectônicas, mostrando para você agora aqui mais claramente que o Brasil está localizado aí no meio da placa sul-americana. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre fenômenos naturais e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço do professor para vocês, até mais, valeu, tchau, tchau.